A Cinemateca Brasileira é a instituição responsável pela preservação, documentação e difusão da nossa memória audiovisual brasileira. Armazena e restaura o que restou dos filmes brasileiros, assim como as telenovelas e reportagens da TV Tupi, além de milhares de documentos como cartazes, fotografias de cena, correspondências, roteiros, uma infinidade de coisas. Mas ainda que incorporada a órgãos públicos, conseguir recursos para manter a Cinemateca sempre foi um desafio. Afinal de contas, para que um museu do cinema? O sonho da Cinemateca começa em meados dos anos 30, quando um jovem estudante de filosofia da USP parte para a Europa tentando se livrar da prisão por associação à intentona comunista. Já na França, Paulo Emílio Sales Gomes conhece o Museu Vivo de Cinema e passa a trabalhar na Cinemateca Francesa, lugar onde entende a importância da preservação da memória audiovisual de um país. Retornando ao Brasil 5 anos depois, não daria outra. Decide difundir a cultura cinematográfica e cineclubista, fundando o primeiro clube de cinema de São Paulo, que acaba sendo reprimido pelo Estado Novo de Vargas, mas continua funcionando clandestinamente. Filiado à Federação Internacional de Arquivos de Filmes, a FIAF, Paulo Emílio passa a ter acesso a um amplo acervo fílmico. De cineclube, a Filmoteca do Museu de Arte Moderna. Depois, Cinemateca Brasileira. Em 1984, a Cinemateca é incorporada ao governo federal como órgão do Ministério da Educação e Cultura, o antigo MEC. Em 2003, passa a integrar a Secretaria de Audiovisual do extinto Ministério da Cultura, hoje Secretaria Especial da Cultura, que em 2016 seleciona a Associação de Comunicação Educativa Roquete Pinto, a ARCEP, para gerir a Cinemateca. Com um acervo composto por mais de 30 mil títulos em mais de 250 mil rolos de película, a Cinemateca reúne esse material em seus laboratórios, que precisa de um amplo controle de temperatura e de umidade, e que hoje pedem socorro. Acompanhada por agentes da Polícia Federal, a ARCEP, instituição responsável por gerir a Cinemateca, foi obrigada a entregar as chaves. Seria pelo suposto vínculo ao marxismo cultural? O fato é que o contrato com a ARCEP venceu, mas os funcionários que cuidam há anos do acervo mantiveram seus compromissos e seguiram seus trabalhos. É importante salientar que esse é um trabalho altamente especializado e a boa execução desse trabalho por parte da equipe da ARCEP colocou a Cinemateca como uma das maiores instituições de restauro e preservação do mundo, superando inclusive diversos países da Europa e Estados Unidos. A ARCEP, portanto, não teve tempo para programar uma transição e, consequentemente, os seus funcionários não puderam se planejar. Eles estão sem receber os seus salários e tampouco podem receber um auxílio, já que tem uma vinculação com o governo federal. Por outro lado, a gente se pergunta, o que seria da Cinemateca se eles não estivessem presentes até hoje? Já foram 4 incêndios causados pela autocombustão dos filmes, que são compostos por nitrato de celulose, que é um material altamente inflamável. Milhares de registros perdidos. É a nossa história, em imagem e movimento, que se perdeu para sempre. Um incêndio na manhã de hoje atingiu parte do acervo da Cinemateca Brasileira na Zona Sul de São Paulo. A sociedade tem se manifestado em defesa da Cinemateca. Essa é uma audiência pública autorizada pela presidência da Câmara dos Deputados. O Canal Brasil convocou a comunidade cinematográfica para conversar sobre a Cinemateca Brasileira. O Ministério Público Federal também se posicionou contra a situação e moveu uma ação civil contra a Secretaria Especial da Cultura, já que a situação era literalmente de abandono. E a gente não está falando aqui da preservação do acervo. A gente está falando de água, luz, segurança, serviços básicos para que qualquer instituição possa abrir as suas portas. Um país que não é capaz de ter um arquivo nacional ou uma biblioteca nacional, que são, afinal de contas, órgãos tradicionais da cultura do Ocidente, evidentemente não está em condições e não pode mesmo compreender a necessidade de uma cinemateca, que é uma coisa, afinal de contas, mais nova. E no início eu me referi à Cinemateca como um museu. Mas permitam-me uma correção. A Cinemateca é uma entidade de formação e transformação. Portanto, ela é muito mais do que um museu. É uma entidade viva. E é por essa tragédia anunciada
que nos remete inclusive a outras grandes perdas, como o Museu Nacional e o Museu de Língua Portuguesa, que tememos um quinto incêndio na Cinemateca Brasileira. Mas, enquanto isso, a Secretaria Especial da Cultura parece não fazer a menor ideia de para quem vai entregar as chaves da Cinemateca. E se o conteúdo desse canal agregou conhecimento para você, nos apoie curtindo e compartilhando, combinado? Até a próxima!